Tomei muito café, eu tô um pouco acelerado, eu acho. Ah, ficou 3 horas falando que queria café, tomou café e agora tá reclamando que tomou café. Não é ótimo, acelerado, que a gente tem 18 minutos de cartão. Tá? Percebe? Você tá me deixando mais ansioso, Cecília. Eu até segurei aqui na A cadeira, gente ó. troca o cartão, amiguinho, Tá achei bom. acabado. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert e provavelmente eu vou falar alguma besteira, mas tá tudo bem, porque é isso que eu faço aqui, basicamente. Pra quem não sabe, eu tava semana passada em Amsterdã porque eu fui cobrir a 22ª Conferência de AIDS. É um evento muito grande que reúne muitas pessoas do mundo inteiro que estão na luta pelas pessoas que vivem com HIV e para acabar com esse estigma. A gente tem essa tendência a desumanizar essas pessoas, a culpabilizar elas por terem se infectado pelo vírus, e a gente acha que é uma questão que não é de todo mundo. Só que é aí que está a grande questão e o grande problema. A gente acaba deixando de lado o debate sobre sexo e sexualidades, e é isso que faz com que a gente se afaste cada vez mais dessas informações que podem nos ajudar no combate à AIDS e às novas infecções pelo HIV. Para você que chegou agora e nunca viu a gente nesse cenário diferente, eu estou aqui no estúdio do Inova Bra Habitat, que é a nossa nova casinha. Mentira, a gente tem ainda o escritório, mas de vez em quando a gente vem aqui para gravar, porque a gente gosta também desse negócio do fundo verde, né? Cecília, a gente vai ter um fundo específico desse vídeo, ou não? Aí o design do canal que vai responder essa Ah, o pergunta. designer, né? É, Esse sou eu, por isso que ela jogou pra cima de minha bucha. é lógico, se você me der uma arte, eu coloco no fundo, não tem problema. Tá bom, eu vou pensar. Qual que é a ideia do vídeo? Eu vou assistir tudo que eu produzi lá em Amsterdã em relação à conferência e à pré-conferência. Como é que funcionava? Durante os 3 primeiros dias, eu cheguei lá na quinta-feira, aí sexta, sábado e domingo aconteceu a UPC, que é a Youth Pre-Conference, onde os jovens se reuniram para conversar sobre essas questões. Por quê? Porque a conferência principal, que aconteceu de segunda a sexta-feira da semana seguinte, tem muito médico envolvido, muita gente mais velha envolvida, e a gente sabe que hoje a maior parte das infecções acontecem nos jovens. Então a gente não pode excluir a gente desse discurso todo e dessas questões que estão afetando a humanidade, em especial quem é jovem. Eu fiquei emocionado demais por estar lá cobrindo isso para vocês, pela minha história com HIV, por tudo que eu passei ano passado. Então, se você não tem ideia do que aconteceu, vou deixar aqui no card pra você. Se você quiser acompanhar tudo, tá lá nos highlights do Instagram do Canal das Bi, @Canal das Bi. Mas eu vou te contar aqui as partes mais especiais e mais importantes, não sei, o que me marcaram mais. Na sexta-feira, que foi quando começou a pré-conferência, mais de 100 jovens se inscreveram e ganharam bolsa para ir até Amsterdã participar disso. Então, eles foram divididos em grupos de debates específicos. Então, tinha um grupo de galera que queria falar sobre questões de direito, tinha galera para falar sobre gênero e sexualidade, e várias questões que passam também junto com a causa do HIV e AIDS. Então, teve essa divisão de grupos para eles conhecerem e para terem os workshops nos dias seguintes, nos 2 dias seguintes. Aconteceu também nesse dia o Bad Talks, que foram conversas em cima da cama de vários jovens e até pessoas um pouco mais velhas também, ou que vivem com HIV, ou que trabalham de alguma forma com a causa. E eu ouvi coisas incríveis nesse momento. Eu acho que das coisas mais importantes que eu ouvi lá no Bad Talks, uma delas é que a gente tem que prestar atenção de que existem pessoas que estão mais vulneráveis às novas infecções. Essas pessoas em especial que vivem em locais onde essas informações sobre sexo e prevenção não chegam da forma mais adequada, e por isso que a gente tem que se envolver cada vez mais na política de cada lugar, e porque cada lugar, se a gente for parar para pensar, recebe as informações de um jeito diferente. Então, se você está conversando com um jovem que mora aqui no Brasil, na favela, você vai ter uma forma de dar essa informação para ela. Se a gente está falando com alguém que mora na África do Sul, você vai dar a informação de uma forma completamente diferente. Então, a gente sempre tem que pensar nas formas de como atingir as pessoas que a gente quer atingir com essas informações. Existem 2 locais onde o vírus tem crescido muito, que são no norte da África e na Rússia. Em especial, essas novas infecções estão ligadas também ao preconceito, à homofobia. A Rússia, a gente sabe que é um país nada LGBT-friendly ou gay-friendly, e esse é um dos motivos pelos quais essas novas infecções crescem. Porque a partir do momento que a gente não pode falar sobre as sexualidades e sobre a forma como a gente se relaciona, a gente fica sem munição para poder ter as nossas escolhas. E é isso que a gente falou mais ali dentro da pré-conferência. A gente tem que dar as informações para os jovens para que eles tomem as decisões
de forma adequada. E a gente às vezes acha que sexo é uma coisa que não deve ser discutida desde criança, só que tem que ser. Porque isso faz parte da nossa vivência, e independente da gente falar sobre isso ou não, as pessoas vão experimentar e vão vivenciar essas coisas. Então, assim, a epidemia de HIV não está controlada em alguns lugares do mundo, tem crescido e é por isso que a gente tem que ficar, mais do que nunca, atentos a isso. E é essa a grande preocupação que estava rolando ali na conferência. Então a gente precisa empoderar esses jovens e tornar eles capazes e confiantes, sendo eles jovens que já vivem com o vírus ou esses jovens que, por algum acaso, se não tiverem escolhas adequadas em relação à sua prevenção, podem se infectar ainda pelo vírus. E é isso que a gente quer evitar. Uma das coisas que a gente falou muito na conferência foi sobre a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. O que isso significa? Algumas pessoas e alguns países, aqui como o Brasil, têm hoje gratuitamente o acesso a esse medicamento, que é um medicamento que vai impedir uma nova infecção dentro do seu corpo. E é um tratamento efetivo. A gente fala hoje em prevenção combinada, que é uma série de ferramentas que a gente pode usar para se prevenir contra o HIV. Então a gente tem a camisinha, por exemplo, a gente tem a PrEP, a gente tem tratamento como prevenção e, enfim, tem outras coisas que eu vou falar daqui mais pra frente. Esse vídeo tem muita informação e de uma vez só, e eu vou passar rapidinho por elas. Mas, se você tiver dúvidas específicas sobre essas questões, comenta aqui embaixo, porque a gente pode fazer um outro vídeo onde eu vou comentar especificamente essas coisas e tentar dar uma aprofundada nessa sua dúvida aí. E aí a gente vai continuar conversando sobre isso ao longo dos anos daqui pra frente. Eu não vou largar essa pauta daqui pra frente. Eu acho que mais do que nunca eu saí daquela conferência entendendo a importância que é humanizar as pessoas que vivem com HIV e evitar as novas infecções. E essa é uma responsabilidade que é nossa. Uma das coisas que me deixou mais impactado é que eu, enquanto homem gay, eu sei muito bem o que é ser olhado como um estranho pela humanidade. E é assim que essas pessoas são vistas. Então é muito difícil não se emocionar. Lá dentro, nossa, na pré-conferência eu chorei tanto, eu chorava, eu lembrava do Gabi Estrela, e via aquelas mulheres que trabalham com sexo ali em cima daquele palco e tendo suas vozes ouvidas. Cara, aquilo me arrepiava demais. Muita coisa aconteceu. A gente sabe, por exemplo, que a PrEP funciona desde 2011. A gente está em 2018 e ainda assim poucas pessoas sabem o que a PrEP significa e têm acesso a esse tratamento. Então, quanto mais a gente falar sobre essas questões, mais as pessoas vão se prevenir contra o HIV usando essa ferramenta. Agora, tem uma questão importante que eu já sabia indo lá para a conferência, antes de ir para a conferência, mas que isso ficou muito falado e muito mais claro ali. Aqui no Brasil a gente usa I é igual a I, que é indetectável igual a intransmissível. Então, é o que a gente fala, tratamento como prevenção. As pessoas que vivem com HIV e que já estão se tratando e que têm a sua carga viral indetectável no sangue, o que isso significa? A partir do momento que ela está tomando os remédios, o vírus que está circulando pelo sangue é todo eliminado. E o HIV só se acumula em alguns pontos específicos. Isso assim, cada pessoa se acumula em um lugar diferente. Tem gente que acumula, por exemplo, nas glândulas aqui, perto do pescoço, ou na axila. E é isso que dificulta tanto a eliminação do HIV 100% dentro do seu corpo. Porque ele tira de toda a corrente sanguínea e dos fluidos, mas não tira desses reservatórios. E é isso que as pesquisas hoje estão aí tentando descobrir, como eliminar também o HIV dos reservatórios. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar em relação ao I igual a I, a gente tende a humanizar só as pessoas que estão indetectáveis, porque a gente acha que é um risco muito grande conviver com as pessoas que ainda não estão indetectáveis. E a gente não pode fazer isso, a gente não pode esquecer de humanizar também essas pessoas que acabaram de descobrir a infecção pelo HIV, ou que vivem com vírus e não sabem. E é por isso que a gente precisa muito falar sobre isso, fazer com que as pessoas sempre se testem com frequência. Digo, você não precisa se testar todo mês ou a cada vez que você fizer sexo. Talvez de 6 em 6 meses seja um período bacana para que você se teste e você veja se está tudo certo. Não só em relação ao HIV, mas em outras infecções sexualmente transmissíveis. Isso é uma coisa importante também. A gente não fala mais em doenças sexualmente transmissíveis, e sim em infecções sexualmente transmissíveis. Porque você entra em contato com o vírus e ele causa uma infecção. Vou ter que parar aqui. Você que acha que HIV é igual a AIDS, está muito enganado. O HIV é o vírus que pode levar à doença que é a AIDS. Mas quem tem HIV não necessariamente tem AIDS. E é exatamente isso que o tratamento tem feito hoje. Impedir que essas pessoas que vivem com HIV cheguem nesse estágio avançado de doenças oportunistas e que pode levar realmente à morte. Porque é um quadro muito delicado de saúde. Pessoas que vivem com HIV podem ter uma saúde muito boa, inclusive.
Tá aí Gabriel Estrela e muitas outras pessoas aqui no YouTube. Coisa importante, há muito tempo a gente usava um termo que era grupos de risco. Só que isso não faz o menor sentido, porque ele indicava homens que fazem sexo com homens, ou a população LGBT como grupos que têm risco de infecção por HIV, como se todo mundo não tivesse esse risco. Então, hoje o termo correto que a gente usa é populações-chave. A gente tenta se afastar um pouco dessa questão das ISTs, porque a gente já é muito estigmatizado, né, sendo LGBT. Só que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque não adianta a gente querer fingir que isso não faz parte da nossa realidade. Acho que todo mundo tem que falar sobre isso, não só quem é LGBT, mas se a gente sabe que apesar do estigma, as pessoas estão por aí sendo infectadas ainda, a gente precisa falar sobre isso. E pra vocês verem, tudo aquilo que eu passei ano passado, eu acho que só foi muito difícil pra mim por eu ser gay. Porque eu acho que se eu fosse hétero, nunca que seria uma grande questão. O grande problema pra mim era ver nos olhos dos meus pais, eu te avisei. Porque, óbvio que você sendo gay, o único futuro que você tinha era morrer de AIDS. Então, viver com essa situação foi muito complicado pra mim. E é isso que eu não quero que as pessoas que estão assistindo aqui o canal das Bi passem. Então, por favor, vamos compartilhar esse vídeo para as pessoas assistirem e para elas entenderem que a gente não precisa se calar diante dessa questão. Pelo contrário, vamos falar cada vez mais sobre isso. Tem muito mais coisa para falar sobre HIV e AIDS. Eu tenho um monte de vídeos que eu quero fazer, um monte de ideias e insights que eu tive enquanto eu assistia, em especial, a cerimônia de abertura da conferência, né, da parte principal da conferência. Não deixe de deixar aqui seu comentário. Eu queria muito agradecer a Amsterdã Youth Force pelo convite, por me levar lá para Amsterdã, para ter acesso a todas essas informações. Eu acho que eles se identificaram muito com a minha história também, com tudo que aconteceu ano passado. E eles tinham 2 bolsas a princípio, eles iam levar 2 criadores de conteúdo lá para a conferência. E no final das contas eles só conseguiram levar 1 porque a grana estava muito apertada. Então eu fui o escolhido, a única pessoa que foi convidada de fato, não que foi convidada, mas que foi até a conferência para cobrir por eles. E eu fiquei muito feliz por isso. Eu agradeço mais vocês também por acompanharem o nosso trabalho aqui no canal das Bi. Eu acho que a gente está muito feliz com todo o retorno que vocês estão dando, com todo o carinho. E é isso, babies. Um beijo. Uou!